Já se sentiu perdido em meio a tantas dicas financeiras? Uma que sempre aparece é a tal da regra 50-30-20. Mas será que essa divisão mágica do orçamento funciona de verdade? Ou é só mais uma promessa furada? Eu também me perguntava isso. Por isso, resolvi colocar a regra 50-30-20 à prova na minha vida real, durante 3 meses. E o que descobri? Prepare-se, porque o resultado me deixou chocada. Comecei a cortar gastos desnecessários, buscando alternativas mais econômicas. Nos 30% destinados aos desejos, precisei ser ainda mais criteriosa. Defini um limite para restaurantes, passeios e compras não essenciais. Priorizei o que realmente me trazia alegria e abri mão do resto. E finalmente os 20% para investimentos. Mas será que a regra 50-30-20 realmente funcionou para mim? Preparem-se, porque a resposta pode te surpreender. E agora, a pergunta que não quer calar. Será que eu consegui me manter dentro dessa divisão? A resposta é mais ou menos. Nos primeiros 2 meses, confesso que derrapei um pouco. O importante é ter consciência de como você está gastando e, principalmente, de como você pode usar o seu dinheiro para construir um futuro financeiro mais tranquilo e seguro. E, no fim das contas, essa é a verdadeira chave para a liberdade financeira. E aí, qual é a grande conclusão de tudo isso? A regra 50-30-20 funciona? Minha resposta sincera depois de 3 meses testando é: depende. E antes que eu te conte tudo sobre a minha experiência, já clica aqui embaixo para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo com dicas práticas e honestas para organizar suas finanças de uma vez por todas. Combinado? Agora, voltando à regra 50-30-20, a ideia é simples: 50% da sua renda para necessidades essenciais, 30% para desejos e 20% para poupar e investir. Parece fácil, né? Mas confesso que essa era a parte mais difícil, já que sempre achei que investir era algo complicado e distante da minha realidade. Mas, com a ajuda de alguns vídeos e artigos, comecei a entender o básico e escolhi algumas opções de investimento de baixo risco para começar. Agora, com a teoria na manga, era hora de colocar a 50-30-20 em ação. Confesso que no primeiro mês a organização foi desafiadora e o resultado foi surpreendente. Não só consegui me encaixar na regra, como também descobri que tinha muito dinheiro escondido em gastos desnecessários. Sabe aquele cafezinho todo dia na padaria? Ou aquela assinatura de streaming que eu nem usava mais? Cortando essas pequenas despesas, consegui direcionar mais dinheiro para os meus objetivos financeiros. O que eu aprendi nesses 3 meses é que o mais importante não é seguir a regra à risca, mas sim ter consciência de como você está gastando seu dinheiro e tomar decisões financeiras mais inteligentes. A regra 50-30-20 me ajudou a enxergar padrões de gastos que eu não percebia antes e a criar um orçamento mais realista. Será que essa fórmula se encaixa na vida de todo mundo? Será que ela funciona para quem tem dívidas, para quem ganha pouco ou para quem tem sonhos grandes? Essas foram algumas das perguntas que me fizeram começar essa investigação. E acredite, no meio do caminho eu encontrei muitas surpresas. Algumas boas, outras nem tanto. Mas no final, a verdade sobre a regra 50-30-20 veio à tona. Descobri que meus desejos eram bem maiores do que eu imaginava. Sabe aquela saidinha com os amigos que parece inofensiva? Ou aquele cafezinho só hoje? Pois é, tudo isso somado fez com que eu extrapolasse os 30% destinados aos desejos. A grande virada aconteceu quando comecei a registrar cada centavo gasto. Usei um aplicativo de controle financeiro, mas uma planilha também serve. O mais interessante de tudo isso foi perceber que a regra 50-30-20 não é uma camisa de força. Ela é um ponto de partida para que você possa entender melhor para onde está indo o seu dinheiro.
você pode adaptá-la à sua realidade, ajustando as porcentagens de acordo com as suas prioridades. E no final das contas, essa é a verdadeira chave para uma vida financeira mais tranquila e próspera. E agora, me conta nos comentários, você já usou a regra 50-30-20? Qual foi sua experiência? E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre finanças pessoais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima! E você vai descobrir tudo agora. Ok, vamos lá. Aqui está a segunda parte do roteiro, seguindo a estrutura de solucionador de mistérios e o tom didático e claro, com aproximadamente 300 palavras. Agora, vamos à investigação. Para entender se a regra 50-30-20 realmente funciona, eu precisava mergulhar fundo nos meus próprios gastos. Comecei rastreando cada centavo que entrava e saía da minha conta. O importante é ter clareza para onde o seu dinheiro está indo. Ao final da primeira semana, já consegui identificar os meus maiores ralos de dinheiro. Pequenas compras por impulso, assinaturas que eu nem usava mais. Sabe como é? No segundo mês, o desafio foi equilibrar os desejos com a minha realidade. Comecei a priorizar o que realmente me trazia alegria e cortar o supérfluo. Depende do seu ponto de partida, dos seus objetivos e principalmente da sua disciplina. Você está completamente perdido, sem controle nenhum das suas finanças. A regra pode ser um excelente ponto de partida para organizar as ideias e começar a ter clareza sobre para onde seu dinheiro está indo. Ela te dá um norte. Usei planilhas, aplicativos de controle financeiro, tudo o que podia me dar uma visão clara para onde meu dinheiro estava indo. A princípio, confesso que foi um choque. Descobri que estava gastando muito em coisas supérfluas do que imaginava. Pequenos luxos diários, como aquele café especial ou aquela compra por impulso, somavam um valor considerável no final do mês. Troquei o café da cafeteria pelo café feito em casa, comecei a levar lanche para o trabalho e descobri atividades de lazer gratuitas na minha cidade. Pequenas mudanças que no final do mês fizeram uma grande diferença no meu bolso. E finalmente, no terceiro mês, já estava bem mais adaptada. A organização financeira se tornou um hábito e eu me sentia muito mais no controle do meu dinheiro. Por outro lado, se você já tem uma boa organização financeira, talvez a regra 50-30-20 seja muito restritiva. Talvez você consiga economizar mais do que 20% da sua renda. Ou talvez você precise gastar mais com necessidades básicas por conta de alguma situação específica. O importante é adaptar a regra à sua realidade e não o contrário. Use-a como um guia e não como uma camisa de força. Com os dados organizados, comecei a aplicar a regra. 50% da minha renda para necessidades, 30% para desejos e 20% para investimentos. O primeiro desafio foi identificar o que realmente era uma necessidade. Aluguel, contas básicas, alimentação essencial, tudo isso entrava nos 50%. Mas e aquela assinatura de streaming que eu quase não usava? Ou as roupas que eu comprava só porque estavam na promoção? Sabe como é? A gente começa empolgado, mas aí surge aquele convite inesperado para um jantar ou aquela promoção imperdível que parece gritar o seu nome. Nessas horas, a categoria desejos acaba extrapolando um pouquinho. Mas no terceiro mês, eu me organizei de verdade. Criei planilhas, usei aplicativos de controle financeiro e me forcei a ser mais disciplinada.